E aí, você tem vontade de ter filho? Você tá no piloto automático e nunca pensou sobre isso? Você não quer, mas mesmo assim fica na dúvida? Você tá pensando em congelar ou não óvulos? Enfim, essas são as perguntas que estão cada vez mais frequentes na cabeça das mulheres e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. A gente sabe e trata muito desse assunto aqui. Maternidade entra num combo de assuntos que tem a ver com a vida das mulheres ao longo da história. A gente vem falando muito sobre esse acúmulo de papéis que o sexo feminino acabou tendo que desempenhar, de ser boa mulher, de ser boa profissional, de ser boa amiga, de ser boa de cama, de ser boa mãe, né? Pois é, e não é à toa que elas estão exaustas, nós estamos exaustas, né? E aí dentro desse rol de assuntos, a maternidade vem ganhando uma amplitude grande no debate e é hoje palco de uma das maiores mudanças de paradigma quando o assunto é o lugar da mulher na sociedade. Finalmente assumimos que não damos conta de tudo, né? Nem queremos, né? Enfim, dar conta de tudo. Essa exaustão tem nome, essa sobrecarga feminina faz parte de um tema que a gente estuda e fala muito aqui no Tchau Bela, que é a economia do cuidado. Em maio desse ano, a Folha de São Paulo divulgou um dado assustador. 55% das mães no Brasil são solteiras, viúvas ou divorciadas. Ter filho tem tudo a ver com ter infra para ter filho, porque se a gente já falou que isso é reflexo também na exaustão das mulheres, a gente sabe que boa parte de parentalidade é, na verdade, maternidade. Por isso que falar sobre ter filho é também falar sobre aborto. A gente fez essa pesquisa, gravou esse episódio muito colado na semana que a ex-ministra do STF, Rosa Weber, votou a favor da liberação do aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Ainda faltam 10 votos do Supremo para a decisão final sobre a descriminalização do aborto. Mas já é um momento histórico aqui no Brasil, que, na verdade, tem uma das legislações mais rígidas sobre o tema que a gente encontrou por aí. Vejam que, até 1940, o aborto no Brasil era considerado crime mesmo em caso de estupro. Não é nem assim em Roma, onde a gente tem a capital do Vaticano, catolicismo. né? Bom, nem tudo é avançar, né? Em contrapartida, a gente viu uma mudança nos Estados Unidos. No ano passado, a Suprema Corte derrubou o direito ao aborto depois de quase 50 anos que se podia fazer essa opção nos 3 primeiros meses de gestação. Isso afeta cerca de 36 milhões de mulheres em idade reprodutiva nos Estados Unidos. A queda da Roe, como era chamada, foi um baque para todas que consideravam os Estados Unidos um lugar de liberdade, Sim. né? E até repercutiu em grandes séries feministas como Grey's Anatomy e Morning Show, né? Ou seja, o assunto maternidade em todas as suas esferas está em plena ebulição, né? Especialmente a não maternidade, né? A gente já tratou num outro episódio dessa maternidade menos idílica, dá para ouvir aqui, mas a gente quer falar muito sobre a decisão de não ter filhos, porque é sempre uma discussão contemporânea, passível de muito julgamento, como se ter filho fosse algo inato, né, da mulher, que a gente não pudesse ter opção. E aí não estão faltando pensadoras sobre o assunto, né? A Meghan Daum, por exemplo, fez uma curadoria de ensaios de mais de 13 escritoras diferentes, explicando por que elas escolheram evitar a maternidade. Esse livro é de 2016, mas ele segue absolutamente atual, e a gente fez uma tradução livre aqui do título, que é muito bom, né? Egoísta, vazia e autocentrada, que é justamente o tipo de julgamento que uma mulher encara no momento em que ela decide não ter filhos, ou pelo menos retardar a maternidade, ou se dar o luxo de não decidir imediatamente, né? Tem outro livro que é um clássico já, de 2018, eu amo os nossos clássicos, não tem 10 anos, né? Que foi escrito pela Lina Meruane, em tradução livre é Contra Filhos, que debate com humor, com astúcia, enfim, os atuais modelos de família e de maternidade sob uma ótica muito interessante, que
aparentemente contemporâneas e progressistas, na verdade, acabam colocando a mulher nesse lugar que é o do lar e do cuidado 100% do tempo, né? E aí, no mesmo ano, a socióloga Orna Donath lançou um livro que chama Pra Fazer Ruir o Reino Mítico Materno, que foi uma forma de dar sequência ao seu primeiro livro, no qual ela já falava sobre mães arrependidas, né? O que é também um tema que a gente vai falar daqui a pouquinho. E segundo ela, o feminismo, que fez muitas coisas boas pela liberdade da mulher, ainda não conseguiu eliminar o estigma em torno das mulheres que rejeitam ou se arrependem da maternidade, né? Então, como se a gente precisasse de mais um papel. A Orna é israelense e chuva de críticas. Quando ela lançou Mães Arrependidas, que é muito legal, porque não é sobre não amar um filho. São mães que falam sobre esse sentimento inabalável, mas o quanto isso de fato tem um impacto irreversível na vida delas, porque, né, esse não é um plano que você consegue voltar atrás, né? Então, e é de uma vitalício, lucidez, encarar com uma lucidez, assim, uma coisa muito menos idílica, né? Muitas pessoas estão decidindo ter menos filhos. A gente vem acompanhando taxas de natalidade, vamos falar mais sobre esses dados já já. Claro, tem outras conseguindo romper com esse estigma e tabu de declarar a decisão de não serem mães, e a gente também tem estudos e dados que começam a mapear essa história, né? Enquanto a gente estava conduzindo essa pesquisa, a gente achou um estudo da Pew Research Center, que foi o mais citado entre todos os artigos que a gente colecionou, no qual a gente já tem um dado forte, que é 56% das pessoas nos Estados Unidos não querem ter filhos. É mais da metade. É mais da metade. Para as mulheres, um dos maiores motivos por fazer essa opção é não querer abrir mão da carreira e do crescimento profissional, que a gente sabe, a maternidade tem muito impacto sobre a trajetória das mulheres, também sobre falta de licença parental remunerada e apoio adicional para as famílias. Porque é isso, no fim sobra muito, né? Para mulher. E acho que eu sempre falo, você quer ajudar a mulher no trabalho, a primeira coisa que você tem que ver é onde esses pais estão contribuindo, porque não existirá equidade no trabalho enquanto a gente não regular isso. E aí agora em 2023, a BBC publicou um outro recorte dessa mesma pesquisa que afirma que as mulheres começaram a ter menos filhos à medida que o nível de educação e avanço no mercado de trabalho cresceu. Então, a gente foi se informando, capacitando, por um lado, a gente foi ganhando dinheiro, a gente foi ganhando informação, autonomia e começou a perceber os impactos desta maternidade, o que gerou mães mais conscientes, mães mais presentes e mulheres mais capacitadas para tomar decisões sobre o futuro delas. Mas né? acho que também tem uma coisa geracional, que a vida está acontecendo mais tarde, né? Sim. Então, conforme avança na carreira ou avança ganhando mais grana, o repertório, isso também tem a ver com idade fértil mesmo, né? Tá avançando mais tarde, tem que tomar decisões ali, né? Mas tem um dado, né, desse outro recorte. Que independentemente, ainda quem tá tendo filho, caiu pela metade. Então, se até 1950 a gente tinha uma média de 5 filhos, socorro, Deus me livre, em 2022 a gente cai para 2,3. Eu não sei o que é 0,3 de um filho, mas a gente vai dizer que são 2 filhos. Pensa só na matemática. A gente vai dizer que são 2 filhos. Então, é uma mudança grande. Tanto que muitos de nós olham para trás e falam, nossa, minha bisavó teve 9, minha avó teve 4 e eu tô aqui com 1, talvez 2 e assim vai, né? E tem muita gente que tem medo de engravidar mesmo, né? E aí, tanto de passar pela coisa do parto. Eu não sabia que isso tem um nome, chama tocofobia. Tem um artigo de uma ginecologista e obstetra, a Lydie Thomas, que fala sobre esse medo de gravidez. Apontou que 13% das mulheres nulíparas, como são chamadas as mulheres que nunca tiveram filhos, tem um medo extremo de engravidar. Não sabia que tinha um termo para isso.
Também não sabia, mas o medo eu super entendo. Me fizeram assistir um parto quando eu tinha 12 anos no colégio, que ficou pra sempre tatuado na minha cabeça. Eu achei legal ver parto. Então, acho que depende de como é introduzido pra você o assunto. E também tenho ouvido muito dessa história das, principalmente celebridades, com medo da alteração do corpo, que essa parte eu já acho um Não, pouco isso a mais gente vai falar daqui em Kardashian em problemático. outro episódio, a gente não vai falar daqui em hoje. Não, mas são todas. Também por essa coisa estética, né? Mas as causas da tocofobia especificamente incluem, né, o que gera esse medo? O desequilíbrio neurohormonal, as histórias ou experiências próximas com partos difíceis, seja para o bebê, seja para a mãe, as preocupações com os cuidados médicos, porque a gente sabe que tem uma negligência geral em relação a isso em vários países do mundo, principalmente quando a gente olha por recortes interseccionais, fatores psicossociais e fatores psicológicos, ou seja, são muitos medos não falados. Sim, podem impactar numa decisão, no fim das contas, né? Exato. Bom, além desse termo, a gente também foi pesquisar quais hashtags no TikTok levantam o tema, pensando que essa é uma rede bastante jovem, né? Mas a gente encontrou ali Child Free Talk, ou Child Free by Choice, or nada. E Not Having Kids, entre essas hashtags. Detalhe, tal de Child Free que virou hashtag viralizada no TikTok não é novo. É um termo que existe desde 1900, ganhou força em 1973, quando a legislação do aborto foi aprovada nos Estados Unidos, como a gente mencionou lá no início do episódio. Sim. Bom, parte de viralizar essas hashtags é porque, de fato, isso é um tema polêmico e é quase meio recente que as mulheres consigam se posicionar sobre essa decisão sem ser, né, encherem de pergunta ou de julgamento, né? E para isso as redes sociais servem e fazem um bom papel, né? Elas são um bom canal para criar comunidade, rede de apoio, espaço em torno de causas, inclusive, como essa. E também tem que lembrar que as redes sociais tendem a refletir o recorte comportamental dos millennials e da geração Z. Então, uma pesquisa que foi feita pelo braço de pesquisa da Ruby Home, que é uma corretora imobiliária americana, percebeu que jovens nascidos entre 1990 e 2010, ou seja, mulheres da geração Z, planejam todas adiar o parto e ter menos filhos do que as millennials, que somos nós e já atrasamos bastante, já temos bem menos filhos que as gerações anteriores, né? E 27% delas nem quer ter filho, né? Então. Bom, mas vamos combinar que não falta motivo para que essa geração não esteja muito motivada a maternar, né? Bom, aí não sou nem eu que vou dizer, é o Wall Street Journal que fala, olha, além de barreira econômica e social, a gente tem uma dificuldade de comprar qualquer coisa que o diga casa, carro, creche, questões de salário, inflação, pouco de tudo, isso, né? Pensar na infra da vida, né? É inevitável que... Eu sei que a gente se adapta, mas acho que faz parte de tomar decisão, né? A Dazed, modernona, também falou de parentalidade recentemente e aponta que essa falta de apoio público, além das questões de gênero, podem complicar ainda mais essa experiência de ser um genitor ou até fazer com que as pessoas desencanem desse papel, né? Mais uma vez, na Folha de São Paulo, a gente aprendeu que aqui no Brasil a decisão de ter um filho único é muito correlacionada com fatores econômicos, o que pode ser óbvio, mas eu quero trazer um número que me deixou bem chocada, né? Alto custo de educação privada versus baixíssima qualidade de educação pública. Então, o que eles contam pra gente? Que a manutenção de um filho numa escola particular, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, pode custar uma média de R$ 1.912 por mês, o que é 45% a mais que o salário mínimo. Essa queda no número de filhos, ou a decisão de não tê-los, tem a ver com qualidade de vida, né? Porque tá todo mundo querendo o melhor em termos de educação, de lazer, de consumo, né? Enfim. Outra preocupação crescente que tem motivado a escolha dos jovens a não terem filhos são fatores relacionados à crise climática e escassez de recursos no futuro. Falamos sobre isso num episódio recente. Isso tem um termo, solastalgia, que é esse desconforto em relação às mudanças do mundo. Isso impacta, inclusive, entre quem quer ter filho. Tem uma pesquisa que foi divulgada pela CNBC,
em junho desse ano, feita com mais de 5 mil pais adultos em 5 países diferentes, Índia, México, Singapura, Estados Unidos e Reino Unido, que apontou que 91% deles expressam uma preocupação com as mudanças climáticas, especialmente com o aumento das temperaturas, escassez de água, mudança no nível do mar e eventos climáticos extremos, todos esses passando ou chegando ali nos 50%, né? Virou até livro, né? Então a gente tem um livro sem tradução aqui que chama The Conceivable Future, que faz essa brincadeira entre um futuro que a gente consegue conceber e a concepção, né? E o conceber bebê Sim. mesmo, que fala sobre planejar família e tomar atitude na era da mudança climática, aonde as escritoras, uma socióloga e uma ativista, exploram maneiras pelas quais a crise climática está afetando de fato as nossas decisões pessoais em relação à parentalidade e tantas outras das nossas decisões mais íntimas. Então é isso, né? Se de um lado tem quem opte por não ter filhos, do outro lado da moeda é que quem opta está preocupado com todas essas transformações climáticas, econômicas, demográficas, né? E aí, é só para a gente ter uma discussão lúcida, né, e entender que o declínio da taxa de natalidade, que é um direito seu e eu não tenho nada a ver com isso, tem implicações como uma força de trabalho menor, uma população mais velha, isso afeta o crescimento econômico, isso bota pressão, né, nos nossos sistemas, isso afeta a produtividade, isso afeta um pouco de tudo da nossa vida coletiva. Sim. A gente ainda tem que se adaptar a isso, porque a gente ainda vem com pensamentos de quem ainda tinha uma abundância de natalidade. E aí, não é à toa que vocês devem já ouvir falar que País de Gales, Japão, Itália, Finlândia, Áustria, Espanha, todos com uma alta proporção de mulheres sem filhos, pedindo encarecidamente que as pessoas tenham mais filhos, desenvolvendo programas para as pessoas terem mais filhos, enfim. Desde que não sejam imigrantes que eles não gostem. Se forem imigrantes que eles gostem, até incentivado. Tá tudo de ponta cabeça. Mas, de toda forma, o que a gente quer dizer com isso é que a gente tem visto tudo isso como a única forma de também pedir que existam medidas para ajudar mulheres e pais a equilibrar família e trabalho. Especialmente carreira, né? Se a gente viu ali um dado do tanto que as mulheres optam por não ter filho em prol disso, a gente também tem um dado da FGV que fala que metade das brasileiras fica desempregada nos primeiros 2 anos depois do retorno da licença maternidade. Então, assim, muito difícil, né? Você ter que prestar conta sobre o seu corpo e as suas escolhas à sociedade, porque o sistema social é dependente dessa figura materna e do cuidado, inclusive da família, né? Porque vai envelhecendo, são as mulheres da família que vão cuidando das gerações que nos precedem. Então, assim, para vocês entenderem como toda essa situação precisa ser normalizada, essa conversa precisa ser normalizada, tem um dado que me deixa de cabelo em pé, que é que hoje, segundo a Kantar, que fez um estudo junto com a Nestlé, 51% das mulheres sentem pressão social para serem mães, ou seja, têm filho por pressão social, que é um péssimo motivo pra gente ter filho. E a gente fica falando sobre ter filho como se essa fosse uma decisão exclusivamente feminina. Nem estamos falando aqui sobre casais que não operam na heteronormatividade, mas basicamente é como se isso fosse uma decisão simplesmente da mulher, entendeu? A gente precisa convocar os homens para conversar sobre isso. Isso tem nome, chama Economia da Fertilidade, é um estudo publicado por economistas alemães que defendem uma reestruturação socioeconômica e que tomem medidas como, por exemplo, né, a gente já falou tantas vezes, licença parental, cuidados infantis gratuitos, incentivos financeiros para jovens famílias, isso não só para mães, não é mesmo? E é por isso que a gente queria, e a gente não podia deixar de falar desse livro nesse episódio, concluir a nossa conversa aqui com uma visão bem provocadora, da Vera Iaconelli, né, que é uma psicanalista que acabou de publicar um livro especificamente sobre questionamentos que devemos fazer quando o assunto é maternidade. Ele chama O Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução, foi lançado em setembro desse ano e fala dessa diferença entre gestar, entre assumir parentesco, entre
cuidar de uma vida, né? Porque tudo isso fica meio homogeneizado, né? Exato, e isso sem tentar generalizar a categoria mulher, já que a parentalidade aqui ela é determinada por muitos fatores. Essas figuras maternas na nossa vida são determinadas também por raça, por classe, por gênero, por faixa etária, por uma série de estruturas que nos circundam e que criaram esse sistema maternalista no qual a gente vive hoje. Que ela leva a uma perspectiva que tem a ver com embate político, que tem a ver como essa fonte de afeto exclusivamente centrada na mãe e, em tese, no feminino inato, né, alimenta preconceito racista de classe, segrega cuidadores de diferentes origens, enfim, nos preceitos da Vera, a parentalidade tem que ser múltipla, tem que envolver fontes variadas de cuidado, que incluem Estado, sociedade, famílias que não são tradicionais, né? Basicamente reescrever a forma que a gente entendeu até agora. Que é cuidado feminino. E né? que foi absolutamente estruturado por essa sociedade estruturalmente machista e que deixou a mulherada na mão e que também levantou tantos questionamentos. Então, Sim. acho que para o futuro é para a gente ter mais espaço, mais liberdade, e a emancipação feminina tem tudo a ver com o direito de escolha sobre o seu corpo e sobre como você quer Sim. modelar a sua vida, né? Inegociável esse livro da Vera, né? Inegociável. Muito bom. Gente, esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. A gente está vestindo hoje NK Store. A gente trabalha com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoff. Os roteiros são escritos pela Katrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, as artes da Núbia Lima, e a galera que faz a produção aqui é da agência On The Nose e da Space House. Então ativa a notificação, segue a gente, fica de olho, que semana que vem tem mais. Até quinta. Tchau, Bela!